aqui para mais um Falando de SG Podcast. Eu sou Larissa Mocelin, essa é Cecília Romero e hoje nós temos uma convidada para lá de especial, Gabriela da Singenta, né, da Frente Latam, mas eu vou deixar ela se apresentar porque eu não quero perder nenhum tópico aí deste currículo maravilhoso. Gabi, Bom seja dia. bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, né. Meu nome é Gabriela Castelo Branco, eu sou Head de Compliance na Singenta. Bom, um pouquinho da minha história, né, eu tenho 15 anos na área de compliance, mas eu não fui sempre compliance, né, eu vim da do jurídico corporativo, fui especialista na área de contratos, trabalhei bastante com direito do consumidor, direito civil, né, então essa é a minha formação. Tenho mais de 20 anos em empresas multinacionais, então desde a minha época de estágio, essa é a minha atuação, o mundo corporativo, e fui picada aí pelo bichinho do compliance, amo essa profissão, virou aí um motivo, né, de vida para mim, e eu acho que principalmente porque a gente é muito capaz de mudar cultura, transformar comportamentos, e é para isso, né, que a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho do que é cultura, de como transformar cultura. Muito obrigada, gente, pelo convite especial e vamos lá. Vamos Obrigada. lá, vamos lá. Hoje a gente está trazendo então esse viés do compliance dentro da governança corporativa para entender como, né, que esses temas eles se conversam e como que no final do dia está tudo interligado, né? A gente não pode olhar até para as letras ESG de uma forma separada, mas tudo faz parte de um mesmo ecossistema que vai interferir na cultura, nas práticas, nos objetivos que a empresa tem de forma geral, né? Como que ela se movimenta rumo a empresas mais brilhantes, como a gente gosta de falar, né, na Be Right. Então, Cecília, o que que você tem aí para perguntar para Gabi? Você também que é uma profissional aí renomada do compliance, Ai, eu que eu sou honra, apenas vindo da minha sócia. uma jovem aprendiz aqui nessa mesa Até hoje. parece. Não, hoje o tema é muito especial, pessoal, porque, dentro da governança corporativa a gente vai falar de um tema que é tabu para muita empresa e para outras não, é um tema muito natural, que é canal de denúncias. O próprio nome é interessante porque muitos clientes, às vezes preferem até tirar a denúncia do nome do canal e falar canal de acolhimento. Mas seja canal de acolhimento, canal de denúncia, canal só, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse instrumento dentro da cultura da empresa. E é interessante porque muitos clientes e muitas empresas falam: "Não, não, a gente tem um canal, mas está funcionando? Será que ele está somando para a cultura da empresa? Ou será que ele impõe medo?", né. Então é um tema que eu gosto de tratar tabus de uma forma leve. E conta pra gente, Gabi, como o canal de denúncia pode contribuir e fortalecer a cultura de uma empresa? Super, super, gente. Dá para falar horas, né, sobre esse tema. Vamos tentar ser aqui concisas. Mas eu entendo que o canal de denúncias ele é sintomático, né? O que está acontecendo no entorno vai se refletir lá de alguma maneira. Então a gente começa a entender o que está acontecendo naquele microambiente a partir daquilo que é trazido para o nosso conhecimento e que podem ser questões que estão há muito tempo ali se desgastando ou acontecendo e que as pessoas não conseguiam detectar, a própria liderança não conseguiu detectar, porque as pessoas têm medo de retaliação, porque as pessoas não se sentem confortáveis para falar, e elas usam então esse canal para trazer essa discussão e solicitar ajuda. A gente também não usa o nome denúncia, né, então aproveitando aqui, a Legal, gente não gosta dessa nomenclatura, a gente fala o canal para você trazer suas preocupações ou bacana. dúvidas, então esse canal ele também serve para as pessoas tirar dúvidas, e é interessante que a gente tem visto mais e mais as pessoas trazendo dúvidas, porque elas já estão instruídas, mas elas ainda não têm certeza do que fazer, então elas confirmam: "Olha, eu estou no caminho certo", o que é maravilhoso, né. E para a gente essa métrica vem crescendo a cada ano. E quando elas trazem as preocupações delas, muitas vezes aquele é o grande problema da vida dela, né, não importa a complexidade, então óbvio que para a gente isso entra numa fila, né, esses casos eles entram numa fila de acordo com a prioridade do tema, com a complexidade, com a gravidade, mas a gente tem que entender que para a pessoa que trouxe é o grande problema dela. Então a nossa preocupação primeira é dizer assim: "Olha, a gente já recebeu o seu caso, então a Legal. gente tem 48 horas, né, como métrica, auditada inclusive, Olha, para a gente dizer para a pessoa: "Olha, eu já recebi aqui a sua preocupação e eu já estou trabalhando nela".
E aí a gente tem um SLA para cumprir esse período, e se esse SLA ele está próximo de ser atingido e a gente vê que não terminou a apuração, a gente se comunica, né, com o repórter, né, com o denunciante para dizer: "Olha, nós não esquecemos de você, a gente está aqui". E no final da apuração a gente também avisa. Então, a grande preocupação da gente é manter vínculo com essas pessoas, é criar um canal aberto de debate, é que seja um canal que as pessoas possam tanto trazer e a gente perguntar, né. É bem difícil conseguir isso, esse vínculo ele é construído com confiança, com consistência, mas uma vez que você consegue, o sucesso é incrível e a gente vai falar aqui disso em alguns momentos. Excelente. E para começar, para quem está nos ouvindo, Gabi, hã, vamos dar um passo para trás e explicar por que será que o compliance fica encarregado de gerenciar o canal? E a gente tem um dado aqui muito interessante da KPMG, que saiu, de uma pesquisa sobre hotline ano passado. 54% das empresas confiam em compliance para gerir o canal de denúncia ou o canal de acolhimento. Por que o compliance tem talvez esse olhar, para acolher talvez as pessoas? Por que não o RH? Conta Sim. pra gente. Certamente porque o compliance é um departamento imparcial, né, e o ideal é que o compliance não esteja submetido a outros departamentos, a gente sabe que tem vários modelos, né. Uhum. Tem inclusive compliance que fica embaixo de RH, tem compliance que fica embaixo da estrutura de legal, mas isso gera um pouco de desconfiança no usuário, porque ele fala: "Poxa, se eu tenho um problema que acomete essas áreas, será que eu estou mesmo confortável de trazer essa questão, né? Será que eu posso entender que vai ter uma confidencialidade absoluta?". Então, nas empresas em que eu trabalhei, a gente tinha uma estrutura de compliance independente, e é o ideal. E eu acho que é por isso também que as pessoas confiam que, poxa vida, se eu estou falando com o compliance, não tem nenhum outro departamento que vai estar enviesado para me ajudar aqui, eu posso confiar, né. É claro que não é só isso, mas óbvio que essa estrutura de compliance ser escolhida para então cuidar desses casos, traz proteção. Por isso que tem muitos casos que são de áreas competentes e que acabam sendo desviados para a gente, né. Você vê casos comportamentais, que teoricamente não deveriam estar chegando no nosso canal, mas justamente porque a gente é imparcial, as pessoas levam para nós, Olha né. que interessante, né. E uma pergunta para Larissa, Para para mim você também, que soma muito com o que a Gabi está falando. Nós 3 aqui temos como formação somos advogados, né, jurídico, né. temos a formação jurídica. Hã, como nós, assim, tiramos o chapéu de advogados, né, do cliente, advogados da empresa e colocamos o chapéu de advogados da pessoa que está ali, né, com, frustrações, e você é uma pessoa que fala muito tempo sobre cultura. Como fazer esse balanço da formação jurídica e como o advogado ele pode ser menos engessado até? É, o advogado, olha, é difícil às vezes, né, porque a gente está acostumado a ser mais burocrático em alguns momentos, né, a ter uma postura, até a própria vestimenta, né, a gente tem, né, essa coisa meio policial, e eu acredito que o movimento do compliance justamente é deixar de ser visto, né, como uma polícia, como alguém que está ali só para reprimir ou restringir ou apontar o defeito, e ele passar a ser incorporado mesmo na cultura da companhia. E aí eu entendo que isso não pode ficar só ali na seara do canal de denúncia, é o trabalho que justamente que é feito fora, de conscientização, de políticas, de entendimento. E isso vindo para a prática mesmo e as pessoas verem que tem uma coerência entre aquilo que a empresa está colocando no papel e como ela enfrenta na prática, porque o que eu vejo, né, a gente vê às vezes a pessoa faz um documento, um PDF e acha que aquele PDF ali vai se resolver sozinho, né, "Ah, a gente tem as políticas e tal". É. Só que como que isso vem para a prática? Eu entendo que é tempo de estrada mesmo, assim, é colocando as pessoas para conversarem, é trazendo a conscientização, muitas pessoas não sabem nem o que que o nome significa. Então você se apresentar, né, o que que você está fazendo ali, qual que é a sua jornada, como que esses treinamentos também, Vão são sendo feitos, aplicados. porque é muito a gente vê muita coisa muito antiga, muito, maçante, então, acaba sendo até o nosso propósito, né, trazer isso de uma forma diferente, mais harmônica, mais até divertida, porque você vai tratar de temas muito difíceis muitas vezes, né, então ter esse tato, esse zelo, não acho que é algo que
todo profissional jurídico vai se identificar, mas tem que ter um viés mais humano. Eu acho que se ficar muito no papel, na regra, não consegue atingir o objetivo, que é olhar para a pessoa e entender por que que ela está tendo aquela dificuldade, porque às vezes não é um problema do compliance, às vezes é um problema É, médico. e o advogado ele tá acostumado não, ele precisa tomar um lado, né, porque ou você E tá é de um lado ou verdade. você tá do outro, como Defender, advogado. né? No caso do profissional de compliance, ele não tem lado. A Tem. gente acabou de falar que ele é imparcial, então ele tem que estar preparado para ouvir uma coisa, tomar um choque, porque ele vai ouvir a primeira notícia assim, fulano me assediou, poxa, coitado do fulano. Não, né, a gente nunca vai poder fazer isso, a gente vai ouvir isso, vai até eventualmente receber evidências disso, mas a gente vai ficar lá com cara de pastel, né, não, não, não. Enquanto eu não apurar, enquanto eu não fizer entrevista, enquanto eu não olhar o dito no escrito, eu Aham. não tomo lado. E eu acho que essa é a grande transformação do advogado, Para o quando é o profissional. advogado que faz, né, porque a gente sabe que tem compliance em outras Isso. profissões, mas quando é o advogado, eu acho que essa é a grande transformação que ele tem que aprender a fazer, porque ele vai assumir uma cadeira de total imparcialidade, né. É isso. Hum. Não, tanto você, Gabi, quanto a Laren são mulheres que eu admiro muito, porque vocês são muito revolucionárias, sendo advogadas. E isso inspira todo mundo que está nos assistindo, inspira, tenho certeza, todo mundo da Singenta, inspira a nossa empresa, porque até em termos de roupa, já vi Gabi botando o chapéu do agro, É né? isso aí, A botina. bota e vamos fazer acontecer, É isso né? E Larissa nem se fala, porque dependendo do dia ela tá com cabelo diferente. Já foi Depende da ruiva, personalidade, né, já foi depende morena, hoje tá loura. E isso traz proximidade. Então vocês duas conseguem trazer proximidade e tirar um pouco do peso da nossa formação jurídica. Isso é muito bacana. Então, conta pra gente também a experiência que você busca, trazendo até teatro, para simular as situações do canal. Sim, veja que esse é o grande diferencial, né, no momento do engajamento, sem dúvida nenhuma. Eu vim de uma indústria química para o agro, né, e eu comentei com a Cecília esses dias, e ela também trouxe uma experiência. Quando você chega num site do agro, você precisa, poxa, como é que eu vou chegar nessas pessoas? Como é que eu vou conseguir fazê-las entender que fazer o certo é melhor para elas? Porque no fundo é isso, né? A gente impor a norma não funciona, a gente já viu isso. Fazer treinamento, o mesmo treinamento que se faz para o executivo no chão de fábrica não vai funcionar. Então, como é que a gente pega essa medida e como é que a gente cria a conexão, então, com a pessoa que você está treinando? Tem, tem o teatro, ele sem dúvida nenhuma, um instrumento muito eficiente, porque as pessoas se veem na situação. Então, eu acho que o grande vínculo é: eu já vivi isso. E aí você consegue a atenção da pessoa, porque ela se identifica. Você criou o vínculo, ela vai prestar atenção em você. Se você trouxer um exemplo que a pessoa não se conecta, ela vai estar lá pensando nos problemas dela, nas coisas que ela tem que fazer. Ela não vai prestar atenção em você, especialmente porque, assim, chegou falando que é treinamento, as pessoas, não é? Pronto. As pessoas falam assim, ou Vou é dormir. time off, né? Tipo, eu vou descansar vou um pouquinho, aproveitar. upa, vou descansar um pouquinho, ou que saco, meu, mais um treinamento, né? Então, para que você tenha esse real engajamento e as pessoas falem, meu, que legal tá aqui, ela tem que ver motivação para ela tem que ver troca. Você, que eu vou ganhar com isso, né? Uhum. Então, eu vou ganhar um ambiente mais saudável de trabalho, eu vou ganhar, na minha comunidade, dentro da minha casa, coisas que vão me ajudar, por exemplo, na tratativa com meu filho, com meu marido, com o meu vizinho. Até isso a gente fala de coisas que ajudam até nisso. Quando a gente fala de civilidade, quando a gente fala de respeito no ambiente de trabalho, quando a gente fala de assédio, assédio não acontece só no ambiente de trabalho, né. Então, quando você consegue conectar todas essas coisas e a pessoa fala: "Cara, eu vou usar isso aqui, eu vou passar isso aqui para frente", você ganhou o espectador, né. Ganhar a atenção do espectador Ixi, é difícil, hein? é tudo hoje em dia. E eu acho que a nossa maior missão é acolher as pessoas e mudar a cultura, porque no final do dia, se a gente tem o mesmo problema sendo denunciado no canal ano após ano, e os números não estão mudando, os KPIs são os mesmos, então tem alguma coisa errada, né? Então Sem nosso trabalho dúvida, não está completo. sem dúvida. E eu sou apaixonada como vocês duas transformam a cultura de uma forma muito dinâmica.
muito eficiente. Eu e Lara, a gente já trouxe até inclusive gamificação. E conta, Larissa, assim, na sua experiência fazendo, esses treinamentos de compliance, que você já fez abertura de alguns códigos de ética, o que que mais prende a atenção das pessoas? Eu vou continuar batendo na tecla da coerência, porque se as pessoas não veem que aquilo ali é o interesse genuíno da empresa mesmo de fazer, as pessoas não engajam. Eu acho que esse é o ponto um. A ferramenta, você pode escolher depois, né, tem várias coisas, tem os vídeos animados, tem os projetos de gamificação, né, tem personagens que o pessoal cria para poder se comunicar de uma forma mais leve, mais dinâmica, mas se no day one ali não há, por exemplo, um envolvimento da alta gestão, da alta liderança, se não é apresentado isso de uma maneira, eh Genuíno, né? genuína, não cola. Porque Hum. ninguém é trouxa, entendeu? As pessoas estão vendo que ali está acontecendo, aí você vem e fala uma coisa, aí no primeiro problema que tem, aquilo é lidado de uma forma completamente diferente, você perde a confiança, e é difícil assim, né, Ótimo ponto. a gente tem um pouco já desse conflito do eles contra nós e tal, que cada um tá olhando para o seu. Então, não é só fazer por fazer ou ter um papel, é a gente Ter realmente credibilidade. se preocupa com a pessoa? É real isso? Ou a gente está fazendo aqui porque é obrigatório, porque tem que ter, porque a gente tem um volume de funcionários? Então, se não primeiro tem que, né, trabalhar, porque muita liderança, a gente, né, lida com muita empresa, não acha importante, não é uma preocupação real, e aí a coisa não vai para frente, fica no Nada papel, vai funcionar, né, o não vai. compliance não tem vez sem a liderança apoiando, não tem. Não tem como, não Não tem tem. O como. treinamento é o que você falou, né, o treinamento, ele é um instrumento de reforço, mas você veja, se você tiver um caso crítico comprovado, e a pessoa sabe disso, né, porque ela vai te trazer evidências, e você não toma ação, é assim, você acabou de detonar o seu canal. E se você não toma ação, muitas vezes é porque você não tem suporte da liderança, porque o compliance ele Exato. está sempre orientado a tomar ação, né? Uma vez comprovado, ele vai sempre defender esse lado. Mas a gente sabe que é uma decisão colegiada. Então, Uhum. se você não tem o suporte da direção para dizer, não, a gente vai então tomar uma ação efetiva, que muitas vezes pode ser uma demissão de um cara que performa super bem, Esse que é o problema. Saias aí justas. Aí você vai ver. Então, o que acontece hoje na minha experiência na Singenta e que fez a gente consolidar esse canal tão bem, né, depois de 4 anos de trabalho, foi exatamente isso. A gente tem total suporte hoje da nossa liderança para tomar uma ação como essa. Já tomamos várias, né. Então ela é uma decisão difícil sempre, mas Uhum. a gente toma a ação, né. Então, hoje quando a gente fala em tolerância zero para assédio sexual, porque esse é o nosso slogan dentro da Ah, empresa, as pessoas sabem que é verdadeiro, porque comprovou, a gente não quer saber, não, nem a gente nem entendi. cogita. Teve comprovação, essas pessoas são demitidas. Na Né, hora. então é na hora. Então é uma coisa que a credibilidade também está nessa consistência, Com certeza. Exato. né, é o treinamento, é um monte de coisa junta, né, gente, é o treinamento, é você fazer o que você fala, é o dia que tiver um caso, a pessoa: "Poxa, aconteceu e a empresa Não ter bancou", represália também para a pessoa que não está ter sem denunciando, dúvida, que eu sem acho que dú isso também é é o pessoa. maior medo, né, É o é o maior maior medo de todo medo, mundo hoje é o em maior dia. medo hoje é a retaliação, é a falta da confidencialidade, que é um Ah, tema terrível pra gente, especialmente dentro da nossa cultura, uhum. né. O brasileiro ele é muito próximo De uns falar, dos ou né, de divide abrir, tudo, né. é Uhum. padrinho do filho, almoça juntos, vai para o churrasco, né, e divide as dores, divide as Verdade. dores. Então, e aí quando a gente vai elucidar o caso e temos que falar com pessoas invariavelmente, né, para questões comportamentais, as pessoas falam: "Pô, o compliance vazou, porque tá todo mundo falando do meu caso". Nossa. E aí, né, é terrível isso pra gente, porque isso mina uma história que a gente quer construir de confiança e de repente estão falando: "Compliance vazou". Isso não tem nada pior pra gente do que esse tipo de coisa, né. Então a gente trabalha, 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 conquista a confiança, vem um caso, a pessoa diz isso, pronto, contaminou todo o entorno dela. E muitas vezes o que é que acontece na verdade?
tanto o próprio denunciante compartilhou com pessoas do entorno dele Aham. na confiança, mas as pessoas compartilham com Acontece. outras, e as pessoas que são convidadas para falar com a gente no processo de apuração também não guardam a confidencialidade, embora a gente peça pelo menos 3 vezes durante a conversa, começo, meio e fim. É, Lembra, lembra, né? isso é super sério. E a gente, dado isso, né, e eu não vivi isso uma vez nem duas, e em todas as empresas que eu trabalhei com o tema, é comum, como eu falei, é cultural, de certa forma, a gente implementou um NDA. Então, Uhum. a gente não fazemos isso para todos os casos, mas a gente tem casos críticos que a gente percebe que isso pode acontecer, a gente compromete as pessoas através da assinatura de um termo de Muito confidencialidade. bom. É uma prática, tem empresas que Sim. apoiam, outras que não, mas a gente é meio termo, a gente não aplica para todo Vamos mundo. ver qual que é o nível de Exatamente. gravidade. E ainda é um problema, né, gente, a confidencialidade ainda é um Eu queria perguntar para Gabi sobre, aquele papo que a gente teve, sobre outras formas de lidar, né, como que vocês têm conduzido dentro da companhia os casos, como que você filtra aquilo que, às vezes uma conversa vai resolver, como que ótimo ponto. como que você faz isso na prática, assim? Então vamos lá. A nossa No momento em que a gente fez um boom de treinamentos, né, fizemos campanhas massivas para divulgar o canal e até de combate ao assédio moral e sexual, fizemos várias edições, a gente sabe que é natural que as pessoas tragam tudo, né, então você fala: "Traga sua preocupação". Tá vendo? Minha preocupação hoje é a garrafa, minha preocupação ela vai trazer a É preocupação dela. tudo. E aí a gente ficou num dilema que é assim: "Poxa, olha o que aconteceu, estão trazendo de tudo, o que que eu faço? Olha, espera aí, esse problema aqui não é um problema de compliance, nós não vamos recepcionar, vem para cá". Ou a gente acolhe, cria o vínculo, Aham. educa e disciplina. Foi esse o caminho que a gente escolheu. Legal. Ele é árduo, porque eu e meu time tivemos que trabalhar muito, né. Eu podia estar lá tirando, sei lá, Tipo assim, né, não 30%. quero isso aqui. Exato, eu Uhum. podia estar me livrando de 30% da minha carga de trabalho, mas a gente não decidiu por isso, a gente decidiu por acolher. Então tá bom, a sua questão hoje é que seu colega gritou com você? Deixa eu te contar. Isso não é um tema de compliance, mas é o seu tema, a gente vai te ajudar. Mas Uhum. deixa eu te contar uma coisa, o melhor caminho não é esse, e eu vou te explicar por quê. Você deve estar buscando o anonimato, mas o anonimato nesse caso não vai funcionar. Eu tenho que saber quem é você e quem gritou com você. Então, o primeiro ponto, né, se você está buscando anonimato, neste caso não vai ser eficiente. O outro ponto é, o fulano gritou com você, ele grita com você o tempo todo ou ele gritou com você? Não, ele gritou. Se ele grita o tempo todo, nós estamos falando de assédio, tá tudo bem, tá aqui no código. Mas se ele gritou com você, Uma né? vez só. Mas se ele gritou com você numa reunião, o que não tá certo, e a gente também não apoia, porque não é um Aham. comportamento cívico, né, e profissional, a gente tem um problema. Mas esse problema, ele tem outros caminhos muito melhores para serem direcionados. Você pode, você mesmo, chegar pro cara e falar: "Amigo, por que que você gritou comigo? Você tá bem?" No ambiente privado, obviamente, né. "Vamos conversar?" Olha que legal, conversa aberta, diálogo transparente, sai todo mundo abraçado, amanhã tá todo mundo trabalhando bem. Agora você imagina o cara gritar com você e você leva ele para compliance, e aí via compliance ele tem que tomar um feedback. A chance desse relacionamento ser bom no dia a dia depois dessa, baixa muito, gente, É, não tem né. Então como, o que a né. gente tenta explicar para as pessoas é assim: "Você está escolhendo esse caminho porque ele parece mais seguro para você, mas deixa eu te contar, ele não é melhor. Fora que, o cara gritou com você hoje, você tá bravo hoje, você vai lá e usa o canal. Daqui 2 dias, 3 dias, vocês estão bem? Quando eu Ixi. for cuidar do caso, não faz quase sentido nenhum o cara gritou comigo, né, Uhum. porque óbvio que, a pessoa entra numa fila, e que o cara gritou comigo, e o assédio sexual que tá acontecendo, e a fraude que tá acontecendo, vai passar na frente. Exato. Então, por vários motivos, né, a confidencialidade é outro tema. Para eu saber se o fulano gritou: "Ah, alguém ouviu?", você falou que estava na reunião, né, então vamos ver aqui se as outras pessoas também ouviram, porque pode ser verdade, pode ser mentira, tem tudo isso. Eu vou expor o caso para uma coletividade, nós vamos botar o sigilo em risco para um caso o cara gritou comigo. E eu não estou desvalorizando o cara gritou comigo, de novo. É importante, não está correto, mas não é o melhor canal. Então a gente recepcionou, respondendo a sua pergunta, a volta enorme, né, respondendo essa pergunta, a gente recepcionou, a gente não deixou de tratar o conflito do dia a dia,
Mas a gente disse: "Olha, tem canais melhores", inclusive via você mesmo cuidar disso. Sem dúvida, Gente, que porque coisa incrível. Eu acho senão isso a pessoa incrível. terceiriza também problemas, né, que ela mesma deve solucionar e pode solucionar. E é isso, orientar como utilizar o canal também é um desafio, né, e o canal Não é qualquer profissional que tem nem essa magnitude aí para lidar com isso, né, porque a pessoa não quer verdade. lidar. Você É, tem outros tipos de formação, como que você tem, É, a Gabi é uma pessoa que eu porque tô aqui isso eu tô aqui é assim, uau, é uma tipo, escola. eu tô na jornada, né, a minha formação é jurídica, mas é como eu falei para vocês, eu me apaixonei por esse trabalho. E hoje eu procuro entender o funcionamento do comportamento humano. porque isso é muito profundo, não é só A gen formação não, técnica que vai trazer essa não é, ferramenta. e eu vou dizer para vocês que o exercício de empatia, aquela coisa da imparcialidade, ela é todo segundo a gente fazendo isso. E a Singenta, ela é uma empresa que tem departamentos super especializados nisso. A gente trabalha em conjunto, a gente se instrui e se educa. Eu faço cursos, né, eu aprendo a lidar com essas questões, inclusive com a ajuda de RH, pra tratar esses temas, né. Uhum. Então as estratégias elas têm que levar em consideração essa questão técnica o tempo todo, que não é natural do advogado, Exato. Exato. né, e que estamos desenvolvendo e amando, né. Eu Ah, tô achando incrível, porque, assim, tem muitos profissionais de compliance que eu já vi que entraram na área e se decepcionaram, porque virou uma coisa só: "Ah, vou só fazer due diligence", ou "Eu vou só pegar documento", e não não aprofundaram essa Ou eu questão vou do cuidar de comportamento humano. gente, não é do que eu gosto de fazer, é, né. A tem pessoa que tem que saber gostar de gente. também. É. E em helpline, especialmente na América Latina, né, porque é o meu escopo, preponderantemente a gente vai falar de comportamento humano. Então não dá para você não se aprofundar nisso, porque você não vai fazer bem, Não né, vai ser você um não profissional vai. bom. Então, sem dúvida nenhuma, é sempre desenvolvendo sim essas habilidades em Achei comportamento Gostei humano, e que muito. eu amei, né, então foi maravilhoso. Muito Nossa, profundo. E Lari, você lê muitos livros sobre o Eu comportamento amo. humano. A gente está chegando aqui, no final, infelizmente, do podcast, e eu quero que Já? vocês nossa, Uau! tá voando, né. Mas eu quero que vocês falem com profundidade, deem a dica para quem está assistindo sobre algum livro que tenha realmente mudado a sua trajetória, em termos de cultura, em termos até de relacionamento, porque, além de tudo, somos mães, somos Aham. esposas, então são muitos desafios também humanos. Eu adoro testes, né, em geral. Inclusive, a gente estava até falando de um aqui um pouco antes de começar. Eu gosto muito de testes de personalidade, entender como é que funciona, né. Tem um que eu gosto muito que se chama o teste do Myers-Briggs, que é das 16 personalidades. Não sei se vocês se 16, Não, já tô não, curiosa. é? Não, que compartilha. Depois eu mando pra depois, vou ó, a botar gente o vai botar no link aqui link. no esse teste das 16 personalidades, ele separa são 4 grupos de 4 personalidades, né. E aí tem os diplomáticos, vou ver se eu lembro todos, né, aqui. E aí, você consegue entender se você é introvertido ou extrovertido, é óbvio que é uma tabela, né, então você tem a Uhum. porcentagem. Eu sou mais introvertida do que extrovertida. Mas é meio que 60-40, então eu 140. consigo ir para os 2 lados, mas a minha preponderância ela é introversão, eu me recarrego em casa, sozinha e tal. Quem é extrovertido, por exemplo, precisa de gente, Precisa de gente, sou eu. precisa sair, precisa Precisa sair, é conversar. Se eu movimento, é conversar eu caos. canso a minha beleza, entendeu? Eu preciso Caos. Não, e as pessoas falam: "Você tá cansada", né, pra gente que é extrovertido, "Você tá cansada? Fica em casa, descansa". Não, Não, aí você eu fico eu quero ir deprimida. pra Quer festa, pra eu festa, quero abrir tudo. minha casa pra um monte de Nossa, eu não gente. Isso. eu faço, depois tem que ficar 4 dias fechada no escuro. E aí e aí tem isso, né, se você é introvertido, extrovertido, se você é observador ou intuitivo, então eu sou 90% intuição. Eu entro aqui, a Legal pessoa também. pergunta: "Mas estava com que roupa? Como é que era o restau", eu não sei dizer, porque eu não observo, eu sinto. Sente com o E aí, coração. se você é pensamento, thinking or feeling, e aí se você é mais mental ou emocional, eu sou muito Eu mental. sou muito Eu emocional. sou muito mental, é quase 90% também. Olha É só. ruim, né, você fica muito tchá, tchá, sem sentimentos, tô melhorando.
e se você é adaptável ou programado. Então você faz um teste, é um teste longo e aí você vai entender, né. Então o meu tipo lá, por exemplo, é o lógico. Então, assim, Hum, ele trabalha com sistemas, é uma linha de raciocínio, mas assim, então isso para mim é muito interessante para você entender como você funciona. E aí algumas coisas fazem sentido. Vou dar um exemplo rápido. Meu marido é um tipo lá que é o mediador. E aí, o lógico, ele se move por recompensas ou punições, porque é lógico, né. Então, assim, se eu vou ganhar com isso, eu vou Eu pra vou cá, se eu vou fazer. perder, É. não tem emoção, é lógica. E o do meu marido, que é o do mediador, ele se move pela pura intenção do coração. Então não adianta você falar assim: "Você vai morrer se você se fizer fizer isso". isso, Não, eu sinto que eu tenho Que eu que tenho que fazer. fazer. E aí, assim, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil eu lidar. Então, assim, hoje as Sensacional. empresas estão fazendo esse tipo de teste para você entender o que que move aquela pessoa, como quais os compensa. grupos de pessoas que você tem. E outro que é um livro que tem um teste dentro, talvez vocês já tenham visto, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Você faz um teste e aí, você tem 5 pontos fortes principais. Isso também foi muito, revolucionário para mim, porque ele já é mais adaptado até a profissional. Uhum. Porque você sabendo os seus pontos fortes, você vai saber com que tipo de área que você vai lidar, né. Então, o meu principal, ponto forte, eles chamam organizer, mas é como se fosse tipo um jogador meio de campo, assim. Então eu sou muito estruturada, então isso faz sentido, porque eu não vou ser a pessoa melhor para ir ali conversar com alguém, mas eu sou boa de implementar, de criar qual que é o sistema, de qual que vai ser a estrutura, como isso vai funcionar. Então eu acho que quando você se conhece, você Exato. vai saber que eu posso estar no compliance, mas eu não vou ser a pessoa mais adequada para Entrevistar pessoas, por entrevistar. exemplo. Porque Sim. o meu nível de empatia natural, ele é baixo. Eu vou pela lógica, então às vezes a pessoa tá sofrendo e eu tô querendo saber como é que resolve. Uhum. E Você já está focada na solução, né. exato, e tem outras pessoas que você se sente confortável de conversar, porque a pessoa vai te acolher. Então, eu orientaria o teste do Myers-Briggs, que aí se chama Excelente. MBTI, e o Demais, livro do Descubra Seus demais. Pontos Fortes. Nossa, Eu vou que conectar então máximo. com um livro, né, que eu estava comentando com a Cecília um pouquinho antes da gente começar. Esse livro ainda não foi traduzido para o português, ele é um livro focado em resolução de conflitos, mas ele tem um diferencial na minha visão, porque ele traz técnicas, né. Uhum. Então para quem é estruturado é ótimo. Joan Goldsmith, o nome do autor, a gente divide também. Legal, a gente deixa o link aqui. E o que que qual que por que que esse livro ele é magnífico, na minha opinião? Ele é lógico que a gente tem lá um monte de casos para investigar, uma série de conflitos para mediar, e a gente precisa ser célere, né. Então, Aham. intuitivamente, a gente fala assim: "O que que aconteceu? Você tem evidências? Essas evidências estão aí, você consegue, né, me trazer material?". Você quer resolver, você está no intuito de resolver, independentemente do perfil, tá, Aham, porque até por conta do tempo. aham. E o que ele traz é que, na verdade, o conflito ele é um sintoma que ele aparece lá na frente por coisas antecedentes e que, se você for neste caminho, você não vai entender o que está acontecendo. Pode ser muito mais complexo do que fulano gritou comigo, né. E muito mais também sobre o momento da pessoa, o que que ela está vivendo, se ela tem Sim. algum histórico. A gente já pegou casos de pessoas, por exemplo, que se sentiram sexualmente assediadas, se sentiram, afirmaram, não era, então você avaliava todo o contexto, não tinha assédio sexual na Meu configuração, Deus. Aham. e a pessoa você tentava explicar para ela, você falava assim: "Olha, deixa eu te contar o que que é o assédio", indo para o ramo do racional. "Deixa eu explicar para você o que que é assédio e o que que você viveu". Não é o caminho. Mas a pessoa fica convicta, A né? pessoa ela está dizendo Olha para só. você, então, dentro dessas técnicas, por exemplo, você aprende isso. Não adianta você vir com esse approach, que é o natural da gente, tá, eu já fiz isso. Fala assim: "Olha, deixa eu falar para você, assédio sexual é isso, o que você viveu é isso, então vamos fazer um depara aqui? Não foi, tá?". Não, né, não funciona.
pessoa não Ela entende. acha que ela foi, e eu não posso invalidar esse sentimento. E existe Hum. técnica para você chegar lá, e você inclusive mostrar para ela que não foi, né. Hum. Então, no final da apuração toda, o que que tinha acontecido com essa pessoa? Ela teve um histórico anterior de assédio Um sexual. trauma, Então, talvez. se a pessoa dissesse para ela: "Como Qualquer você é coisinha. bonita", Hã. olha que educado, eu posso falar isso não é assédio, eu falo assim: "Poxa, vocês estão lindas hoje, né, que roupa legal, que" isso para ela Já foi já era muito. uma afronta. Então, se eu vou, neste sentido, apurar o caso dela, eu vou criar uma inimiga para o canal. "Ó, esse canal não funciona não, tá? Fui levar lá, ninguém me Ai, entende, meu me Deus. descredibilizaram, vieram falar para mim que eu não tinha sido assediada". Então, as técnicas são realmente muito Uau, importantes, né. Tem uau. muitas, eu tô aqui porque a gente, né, tá com o tempo aqui esgotando, mas eu tô trazendo um caso bastante emblemático que foi desafiador, inclusive para mim, porque eu tinha uma preocupação de dizer para ela: "Olha, isso não aconteceu com você, fica tranquila", né. E na verdade não é nada disso. Você se sentiu assim, eu vou validar seu sentimento, mas eu vou alinhar com você expectativas sobre o que eu vou fazer com isso. Porque se ela entende que foi e eu tenho que dizer para ela que eu substanciei, ela vai falar: "Por que que não mandaram embora, se aqui você fala que assédio sexual não tem vez?". E eu não podia mandar a pessoa embora, porque não era assédio sexual. Então, o meu desafio era que ela entendesse, sem eu invalidar o sentimento dela, que Nossa. eu não mandaria essa pessoa embora. Uhum. Sensacional, né? Queria, gente, Profundo. leiam um livro. Profundo, profundo. Essa Gabi é maravilhosa. Só livros bons. Eu vou deixar aqui o último livro e não vou dar nenhum spoiler. O nome do livro é O que não se aprende em Harvard e é autointuitivo, né? São coisas que você não aprende em nenhuma faculdade. E eu gosto de deixar mistério, não vou falar nada sobre esse livro, mas leiam porque ele foi escrito por um advogado e esse advogado ele se tornou um multimilionário empreendedor nos Estados Unidos. Vai falar e vai acabar Eu vou falando. acabar falando pra me cansar pra falar, mas não vou falar. O que não se aprende em Harvard. E, Lari, um recado final aí para os nossos telespectadores. Se não diverte, não engaja. Ai, É esse é muito uma bom. boa, esse é uma boa. Esse é um lema bom nosso. É, porque eu acredito que, assim, né, o mundo já é muito difícil, a gente precisa achar leveza nas coisas e como lidar, né. E eu aprendi muito hoje aqui com a Gabi, adorei esse bate-papo. E o que eu quero dizer é que governança vai além do papel, compliance, né, vai além, né, de um canal, no final do dia são pessoas, né, então olhar para a pessoa, entender, né, o estilo da empresa também, como você quer se posicionar, tudo isso vai transformando a cultura, né, não é o final, é o início, né, como que é a liderança, como que isso vai descer. Se não tiver alinhamento, não adianta, não vai acontecer, então olhe primeiro para o que precisa ser olhado, né, o papel vem no final e os treinamentos também vão refletir aquilo que é a cultura é aquilo que não é dito, né, como que é aquela frase que eu gosto muito? Eu não vou saber certinho, mas a cultura ela come qualquer A estratégia planejamento. no café da manhã. A cultura Lembrei. come a estratégia no café da manhã, então É isso. pense em cultura. Pense em cultura, excelente. E nos acompanhem por aqui, nos nossos Deixa a canais, Gabriela nas finalizar. nossas redes sociais. E, claro, vamos deixar a Gabriela finalizar. Imagina, mas, se eu puder deixar uma única mensagem aqui, né, relativa ao tema canal, eu vejo o Helpline como um transformador cultural, um instrumento de transformação cultural e não como um canal de solução de casos propriamente dito, né. A gente consegue mudar comportamentos através de tudo que a gente recebe lá. Isso é muito poderoso, né. Mas isso leva tempo, precisa de engajamento, daí os treinamentos e usar todas essas técnicas, o engajamento da alta liderança, mas eu entendo e queria deixar esse recado, né, o canal ele não está aqui para resolver casos, ele está aqui para transformar comportamento, para melhorar práticas, para, melhorar comportamentos que não estejam adequados. Então a gente não quer resolver mais um caso resolvido, check, não, não é isso, né. O que que eu vou fazer para isso não voltar a acontecer? É sobre isso. Né, que eu vou fazer com essa política que não está bem enquadrada? Que norma que eu não tenho que eu deveria ter? Né, que eu posso a gente sempre vai ter caso, sempre vamos ter, estamos falando de ser humano, as pessoas vão e vão, no nosso caso a gente tem safristas, né, pessoas que ficam um tempo na empresa, não vêm com a cultura,
da empresa e se enfronham nas nossas atividades. Então, inclusive, a gente colocou um módulo de treinamento para essas pessoas em compliance. Não importa se elas vão ficar 3 meses na companhia, você vai ficar 3 meses aqui, a nossa cultura é essa. Ela vai ter a chance, né, de se enfronhar ali, na nossa cultura. E é sobre isso, o canal é para isso. Ele não está aqui para pôr um caso a menos, resolvemos, ufa, 20 dias a nossa métrica, né. Precisamos disso, né, Tá. mas não é sobre isso, é transformação de comportamento, é melhoria de processo e é muito rico, né. Muito obrigada meninas pela oportunidade, foi Arrasaram! sensacional. Obrigada. Excelente! Muito bom.